Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Apresentação, Walter Lima. Justiça na Tarde debate. Olá, muito boa tarde. São 15 horas, 1 minuto. Pois bem, nós já estamos iniciando mais uma edição do Justiça na Tarde debate. E o debate de hoje, que nós vamos estar aqui com os nossos convidados e convidadas, é sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que no último dia 13, portanto ontem, completou 33 anos. Claro que temos ainda na população muita gente que viveu sem aí a presença do Estatuto da Criança e do Adolescente, como também temos aí gerações que já estão vivendo por conta ou sob o manto, portanto, aí deste estatuto. E nós vamos então estar debatendo aqui com nossos convidados e convidadas justamente sobre o ordenamento jurídico deste estatuto. Será que do jeito que ele está perfeito? Ou se faz necessário, de certa forma, trabalhar, discutir, debater a nível de Congresso Nacional, com a comunidade, enfim, debater avanços, como também debater políticas públicas voltadas, portanto, aí para este ordenamento. Então é nesse sentido que nós vamos iniciar o nosso debate. Antes de mais nada, já agradecendo a cada um dos convidados e também das convidadas, e você que está nos acompanhando pela 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo nosso YouTube. Caso queira interagir, o WhatsApp da emissora está à sua disposição, que é o 61 99975 8140. É isso. Então, a partir de agora, vamos já iniciar os cumprimentos dos nossos convidados e convidadas, doutora Selma Sauerbron, ela que é vice-procuradora-geral jurídica administrativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, também professora de Direito da Criança e do Adolescente. Doutora Selma, seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para todos nós, é um prazer recebê-la aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Boa tarde para a senhora. Tá. Boa tarde a você, Walter Lima, e também a todos os entrevistados, meus colegas aqui de bancada. E meu boa tarde muito especial a todos os ouvintes. Muito obrigado, senhora. Deixa eu cumprimentar também a doutora Arina Estela, que é advogada especialista no direito de família, professora, embaixadora do Laço Branco, escritora e autora do livro Não é Normal, Não é Legal. Doutora Arina, seja bem-vinda também, um prazer recebê-la aqui nos estúdios. Muito boa tarde. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez o convite de estar aqui com vocês. É um prazer e acredito que teremos uma tarde muito produtiva e muito agradável. Muito obrigado, senhora. Dr. Ravan Leão, professor de Estatuto da Criança e Adolescente, UEC, e Direitos Humanos. Ele que é especialista em políticas públicas e também agente socioeducativo. Dr. Ravan também é advogado. Seja bem-vindo. É sempre um prazer também tê-lo aqui nos estúdios. Muito boa tarde para o senhor. É uma satisfação, né, estar novamente aqui na rádio, debatendo um tema aí que é transversal na sociedade, que é a infância e juventude. E também aproveito aqui para cumprimentar todos aqui que estão conosco aqui na rádio. Cumprimento também o doutor Gustavo Henrique, ele que preside, é o presidente da Associação de Conselheiros Tutelares aqui da nossa capital federal e representa a nossa capital federal, Distrito Federal, no Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares. Doutor Gustavo, também seja bem-vindo, um prazer recebê-lo. Boa tarde para o senhor. Obrigado, Walter Lima. É um prazer estar aqui mais uma vez e queria também cumprimentar os ouvintes que estão nos ouvindo, o pessoal que está assistindo no YouTube, e dizer que a gente tem muito a ganhar nesse debate em torno do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por fim, cumprimentar meus colegas de bancada aqui. Muito obrigado também ao senhor. Bom, vamos então iniciar. Claro, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele surgiu e com toda certeza surgiu de forma a fazer com que as nossas crianças, como também os nossos adolescentes, deixassem de ser, portanto, objetos. Hoje, portanto, a situação é totalmente diferenciada. Eu já começo, doutora Selma, uma vez que a senhora hoje procuradora, mas antes como
enfim, promotora do Ministério Público, como ainda permanece no Ministério Público, mas atuou durante muitos anos aí nessa área da criança e também do adolescente. Tanto que o doutor Ravan, quando estava cumprimentando a senhora, os tiros conversando aí, né? E eu fiquei muito feliz de saber, de conhecer um pouco também da atuação da senhora nesta causa, onde a senhora não media, portanto, esforços para tentar, de alguma maneira, fazer com que a normalidade pudesse imperar diante de situações críticas, situações em que, de um lado, tinham, portanto, os adolescentes de alguma maneira ali amotinados, do outro lado, portanto, as forças, de alguma maneira, tentando fazer com que a ordem voltasse a imperar naquele ambiente, e a senhora intermediou, né, situações diversas. Mas antes de entrar neste ponto, a importância do Brasil hoje ter esse ordenamento jurídico, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Do jeito que ele está perfeito ou precisa passar também por modificações, doutora Selma? Bom, então vamos, assim, eu colocaria, Walter, uma outra pergunta. Por que o Estatuto da Criança e do Adolescente chegou? Ótimo. Ele chegou por quê? Porque nós estamos com a Constituição Federal, em que se elegeu o Estado Democrático de Direito, né, se reconhecendo a dignidade da pessoa humana a ser assegurada desde a tenra idade, né, e se partiu também, peraí, o que nós temos no mundo de mais avançado para atender a criança e adolescente? E era a Convenção das Nações Unidas. Então, se o Brasil subscreveu a Convenção das Nações Unidas, então vamos internalizá-la, vamos inseri-la na nossa Constituição, razão pela qual nós tivemos na nossa Constituição Federal 2 dispositivos. O 227, que diz que criança é a prioridade, né, adolescente é a prioridade, jovem é a prioridade em todos os cantos. E também em razão até da corresponsabilidade para realizar essa prioridade pela família, pela sociedade e pelo Estado, a fim de se garantir um atendimento integral e saudável para que a criança se torne um adulto que vá produzir para o país, um adulto que vive em paz numa sociedade. Portanto, o Estatuto vem com essa busca, ele vem para materializar dispositivos constitucionais. Então, ele foi necessário, aquela redação primeira foi necessária. Entretanto, de 1990 para cá, nós tivemos diversas alterações que buscaram aprimorar o texto de 1990. E o que seria um exemplo de aprimoramento? Vem a lei do SINASE, porque nós não tínhamos lei de execução de medida socioeducativa. É como se a gente tivesse, por exemplo, um direito penal sem uma lei de execução penal para os adultos. E nós ficamos 22 anos dessa forma. Né? Não, 22 não. Nós ficamos, sim, 22 anos, sem lei de execução. Ou seja, a gente tinha a lei, mas existia este vácuo. Esse vácuo normativo. E o que levava a isso? A uma terrível insegurança jurídica. Isso levava o quê? Uma discricionariedade tamanha, tanto o judicial, quanto o Ministério Público, quanto a Defensoria. Os advogados não sabiam como pedir e nem o que pedir, nem como pedir. Tá? A discricionariedade, o que é? Ficava dentro da subjetividade do que o juiz achava. Né? E isso levava a uma insegurança jurídica para os adolescentes que estavam especialmente em internação. De repente, recebia uma saída temporária, o outro não recebia. Quando perguntava, mas quais são os critérios? A gente não sabia o que responder. Por que não sabia o que responder? Porque a lei não trazia. Ficava muito a partir da subjetividade de cada ator jurídico. Né? Então, todas essas leis, Lei Henri Borel, Lei Menino Bernardo, a Lei do SINASE, a 13.509, que é a nova lei de adoção, todas vieram com essa perspectiva de aprimorar o texto legal. O Estatuto da Primeira Infância no campo das políticas públicas. Então, todas vieram para aprimorar. A lei que cria o sistema de garantias dos direitos da criança, todas vieram com essa vontade de aprimorar. O estatuto é necessário? Foi necessário. O aprimoramento foi necessário? Foi necessário. Só que todo esse aprimoramento normativo, ele tem que desaguar em políticas públicas efetivas. Uhum. Não basta ter somente leis, né? Eita, acho que estou falando demais. Não, você está falando muito bem, né? Mas eu chego também na doutora Arina, é evidente que quando o estatuto chegou, lembro como se fosse hoje, muitas famílias que ainda não tinham o conhecimento apropriado da importância desta lei, só entendia que não teria mais como educar as suas crianças, porque se olhasse até de forma mais severa, com o olhar,
poderia sofrer alguma consequência por conta aí do que estava ali dentro do estatuto. Ou seja, os pais demonstraram até medo de serem presos caso, de alguma forma, falassem de forma mais contundente, portanto, com os filhos. Enfim, hoje em dia, no seio da família, existe uma maior compreensão na avaliação da senhora por conta também das demandas que surgem no seio familiar. Como é que a senhora avalia também essa questão, a chegada do estatuto do ECA aqui no nosso país? Na verdade, essa questão de como o ECA é visto pelas famílias, isso acontece até hoje, né? Não está totalmente superado. Não está superado, muito pelo contrário. Muitas famílias, independente de classe social, elas ainda têm uma... Porque isso é cultural, né? Isso vem muito assim, de como a pessoa foi educada. Então, uma pessoa que foi educada, no caso, vamos dizer assim, levando palmadas, né, com castigos desse tipo, é difícil para ela, às vezes, entender que existem outras formas de educar os filhos, de educar as crianças. Então, as pessoas, elas tendem a repetir aqueles comportamentos que elas vivenciaram, aquilo que era normal na casa delas, né? Quando criança, quando adolescentes. E eu vejo hoje que muitas famílias ainda passam por isso, ainda tem essa dificuldade. Mas se eu não posso castigar o meu filho, se eu não posso imprimir um castigo físico, como é que eu vou fazer para educar? A criança vai ficar sem limites, a criança vai crescer à margem da sociedade. Então, existe ainda hoje muito essa situação, tá? Isso é uma coisa que é recorrente no escritório. Eu ouço muito. E como a doutora estava falando agora, o ECA veio exatamente para trazer para as pessoas, para trazer para a sociedade essa noção de que a criança, ela não é um objeto. A criança, ela tem vontade. Desde que a criança é pequena, ela tem vontade. E deve ser respeitada. Né, as vontades, as particularidades, existe lá no escritório, eu vejo muito na área de família, nos litígios de família, sim, os pais que querem imprimir muitas vezes na criança, olha, no dia da convivência paterna ou no dia da convivência materna, a criança tem que ir porque é o dia. E às vezes a criança está com alguma resistência, não porque ela está sendo vítima de alienação parental, alguma coisa, ela está tendo resistência porque tem alguma coisa naquele ambiente que não está deixando a criança confortável, que não está fazendo bem a ela. E muitas vezes isso não é respeitado, nem pela família e nem pelo judiciário. Que existe uma questão cultural em torno de tudo isso, onde se diz assim, olha, a criança ela tem que ir porque ela é criança e ela não tem ainda como decidir. Né? E aí a orientação que a gente traz é realmente de educação. As pessoas, as famílias, todas as pessoas que lidam com essa situação, tem que estudar, tem que cada vez mais entender que a criança, sim, desde pequena, ela tem como expressar as vontades e existem muitas formas de conversar com a criança, de fazer com que a criança entenda o que é bom para ela e de entender o que está acontecendo com a criança. Então, realmente, assim, ainda há uma necessidade grande de colocar a criança no protagonismo da própria vida, né? De deixar que ela seja o centro e respeitar isso. Agora, doutor Gustavo, os nossos convidados, fiquem à vontade, caso queiram interagir com quem tem a palavra, fiquem bem à vontade, tá bom? Deixa eu chegar com o doutor Gustavo em relação justamente a essa questão em termos de conflitos no seio familiar. Quer dizer, no caso, as demandas que chegam, portanto, aí aos conselhos tutelares. Quer dizer, são demandas de que forma que chegam? Quando o conselheiro chega é porque houve alguma falta de compreensão na família, não entendeu, de certa forma, a importância do estatuto, enfim. Qual é justamente a leitura que o conselheiro tem quando ele precisa, de alguma forma, intervir numa situação que, se não acontecer, as consequências poderão ser dramáticas, doutor Gustavo? O Conselho Tutelar, ele sempre vai ter poder de atuação quando existir uma situação de ameaça ou violação de direitos, né, da criança e do adolescente. Essas ameaças ou violações de direito podem chegar através de denúncia, provocação pelos órgãos, pela rede, né, de proteção à criança e adolescente, pelas famílias, né, e aí trazendo para o caso que a gente está discutindo, que é essa quebra de cultura, né, a forma de criar os filhos, certo? A doutora
Selma colocou muito bem que a gente passou por uma transição muito importante, né? A gente sai de uma situação que eu enxergo a criança, e a doutora Arina também traz isso para a gente. Eu enxergo a criança como objeto de direitos, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, antes da Constituição de 1988, e eu, a partir dessa construção normativa, a partir da Constituição Federal de 88, com o artigo 227, eu necessariamente preciso enxergar essa criança como sujeito de direitos. Ela é detentora de direitos, né? A partir dessa ótica, eu preciso também compreender que não é mais justificável, né, a correção de um filho, de uma filha, através da porrada, do castigo físico, do castigo por meio de palavras, né? Então, assim, não é aceitável mais, né? Mas a gente também consegue compreender, e a doutora Arina trouxe isso muito bem para a gente, que é uma quebra de cultura, né? Você também na sua fala inicial trouxe que hoje eu tenho pessoas que viveu antes do ECA, estão aí, as pessoas que estão vivendo a partir do ECA. E aí, nesse caminho aqui, eu queria até citar um escritor baiano, pouco conhecido, mas muito, uma máxima, né, que ele sempre traz. Quem já foi servente pedreiro sabe que na vida tudo é construção, né? Então, assim, a gente vai chegar lá, né, onde não vai precisar acionar o conselho sobre a forma de criar o seu filho. Mas hoje ainda chegam essas demandas, de fato, e a gente precisa e pode intervir. A gente tem normativos dentro do próprio estatuto e fora do estatuto, né? Por exemplo, uma advertência a esses pais que vão por esse caminho. As intervenções do Conselho Tutelar não impedem as outras atuações na esfera criminal, né? E outras esferas que se fizerem necessárias. Então, assim, hoje o que a gente tem é isso. Assim, a gente está numa construção muito grande, mas dentro da atuação que estou como conselheiro tutelar há quase 8 anos, encerrando meu 2º mandato, eu consigo enxergar que as famílias já entendem isso. E mais do que isso, as crianças e os adolescentes estão se empossando dos seus direitos e compreendendo que ser cuidado, ser criado através de palmada, de porrada, de castigo, não é um caminho adequado. Mas afinal, as crianças, de alguma forma, quando elas reconhecem os seus direitos, muitos pais, eles já entendem que realmente as crianças estão certas, ou o entendimento equivocado de que está havendo um desrespeito, portanto, aí à figura do pai ou da mãe quando a criança questiona? Vai depender de cada caso, né? Mas é natural que quando a criança ela se empodera do seu direito e ela sabe quais os caminhos para fazer as denúncias, os pais naturalmente vão ter que se adequar ali àquelas normas, porque ela sabendo fazer essa denúncia chegando ao órgão competente, é natural uma atuação em torno disso, assim. E aí a gente precisa deixar claro que essa construção legal, ela não é uma coisa da cabeça do legislador, são estudos, né? A gente está trabalhando com a ciência e a ciência vai trazer para a gente que essa não é uma forma adequada de se criar um filho. Através do diálogo, através da construção, através do entendimento, é um caminho muito maior para que eu tenha um adulto lá na frente que tenha perspectivas muito maiores, assim, como ser humano, como cidadão. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência e crie essa consciência. Eu, por exemplo, sou pai de uma criança de 11 anos, nunca precisei bater no meu filho. A gente constrói tudo através do diálogo, né? E isso é muito importante. É muito importante que a gente tenha o diálogo como construção das relações entre as pessoas, ainda que seja pai e filho. Por quê? Eu acredito, né, por nunca ter feito isso, o pai que bate no filho, eu acho que o primeiro sentimento que vem depois é o do arrependimento. Com certeza. Né? E eu nunca vou conseguir enxergar que não seja um adulto batendo numa criança em defesa. Porque ela, além dessa postura, né, dessa posição hierárquica que existe, porque a criança não pode nem sequer revidar dentro de uma agressão dessa. Então tem isso e ainda tem a posição de ser um adulto com a força de um adulto batendo numa criança como forma de correção. A gente não faz isso mais nem com animal de estimação. Com certeza. Deixa eu chegar também no Dr. Ravan. Dr. Ravan, ele que é agente, é socioeducativo também, Dr. Ravan. Quer dizer, quando o adolescente tem, portanto, ali a sua liberdade, de certa forma, comprometida,
e está cumprindo, portanto, em medidas socioeducativas. Está ali sob ordens. Quer dizer, o pensamento que se chega para muitos é de que naquela família ocorreu uma falência por conta de um desentendimento que de alguma forma poderia ter sido resolvido com um diálogo, como muito bem pontuou aqui o doutor Gustavo, mas de repente extrapolou, fugiu do controle e hoje a criança está ali sob a tutela, portanto, do Estado. Quer dizer, qual é a compreensão? Quando a criança, o adolescente ali está, de alguma forma, ele se manifesta de alguma forma, enfim, como diz na linguagem bem popular, dá a volta por cima, dali quando sair, a essa pessoa, a esse adolescente, lhes são passadas ferramentas para que de alguma forma isso possa realmente acontecer? O que acontece, né? No Brasil, e para o ouvinte, né, que às vezes não é do direito, como a doutora Selma colocou, a doutora Ariane, né, o próprio Gustavo, o foco, legislação a gente tem sobrando, né? O que a gente precisa é de política pública, ou seja, é o meio pelo qual o Estado vai tirar o direito do papel e transformar na realidade. Para mim, falar do adolescente autor de ato infracional, eu tenho muita propriedade, até porque eu cresci na maior periferia da América Latina, que é a Ceilândia. Muitos que ali estão são filhos de colegas meus, são pessoas que eu conheço todo o sistema socioeducativo desde 2010. O que eu percebo? O sistema socioeducativo, ele recebe uma falha multifacetada, né? Com intervenção ali familiar, sociedade, escola, igreja, poder público, ou seja, vários atores de algum modo contribuíram ou deixaram de contribuir para que aquele adolescente chegasse ali. Quando ele chega ali é como se disse, é o último amparo de resposta. Por quê? Para o adulto que quebra a regra social, a gente tem a pena ou a medida de segurança se ele tiver algum problema de âmbito mental. Para o adolescente, a gente tem a medida socioeducativa. Para a criança, a gente não tem nada. Criança que quebra a regra social, e precisa ter para a criança? Que roube, que mata, a gente já tem a proteção puramente. Conselho tutelar, medida de proteção. O adolescente decidiu se dividir em 2 pontos. Uma metade da medida socioeducativa é aberta para uns atos menos graves. Aqueles atos mais gravosos, né, de violência grave e ameaça contra a pessoa e outras modalidades, a gente tem a privação da liberdade, que pode ser na semi-liberdade ou internação. Quando ele chega naquele ambiente, é um ambiente que o sistema socioeducativo ele não é bom, ele é sério. Se alguém comemora inaugurar uma unidade socioeducativa, está errado, está com uma visão errônea. Inaugurar presídio, comemorar a inauguração de presídio é tristeza. A gente tem que comemorar fechamento de unidades, fechamento de presídio, que o Brasil está longe. Aquele jovem está ali dentro sem liberdade, ele está revoltado com o mundo, né? E de algum modo ele vê naquele servidor ali um exemplo. E não é a questão de vínculo afetivo e de vínculo de exemplo. Ele vê a exemplariedade, que é um princípio que está no caderno Sinase, que antecede a lei, que é, eu enquanto servidor, eu sou um arquétipo, um modelo de homem médio da sociedade, que estou ali para levar para aquele adolescente integração social. Ele está responsabilizado, ele perdeu a liberdade, ele não tem os outros direitos ali tirados, ele só perde a liberdade. Essa é a legalidade no campo do direito da infância e juventude, está lá no Sinase, no artigo 35. E aí, nós que estamos lá, temos que colocá-lo na oficina profissionalizante, garantir a educação dele ali e contribuir para que ele mude o seu espectro de violência. Né, reprovar, por vezes fica no âmbito até contraditório. A doutora Selma, que eu até cheguei aqui, diz que a conheço de uma cena uma retórica, né, dela em cima da unidade de internação, negociando com internos rebelados para que a rebelião acabasse, para que o BOP não precisasse usar a sua medida extrema de atuação. E de lá para cá o sistema foi mudando, no sentido que mais servidores com melhor investimento, mais capacitação, mais capacidade de fazer com que o adolescente gere utilidade. Alguns me criticam, Rafael, você tem uma visão muito utilitarista do sistema socioeducativo, é porque eu cresci na periferia, é porque eu já vi gente morrer, eu já vi gente passar fome, então eu tô dentro. É muito bonito alguém no Lago Sul, para quem nos ouve, é o ponto mais rico do Brasil, tá de longe falar de uma solução. Agora, como a própria procuradora aqui, quando promotora, subir no telhado da unidade para negociar com quem está matando e morrendo, isso é para poucos. Então, o que a gente percebe? Esse jovem está num momento de revolta, que ele passa por um processo de integração que envolve escola, profissionalização, para gerar uma perspectiva de futuro.
Porque se o sistema socioeducativo não gerar para aquele adolescente ali internado, que ele vai mudar de vida, pô, vou sair daqui com diploma, estou fazendo esse curso, estou recebendo uma bolsa aqui nesse curso, estou juntando uma grana, vou comprar uma moto, vou trabalhar de motoboy. O Brasil está vencendo. Se não tiver com essa perspectiva de seriedade, né, de sair do romantismo, dessa questão, o adolescente é bonzinho, o adolescente é mau, né, nem muito ao sol, nem muito ao mar. A gente tem uma lei para ser cumprida, né, goste quem gosta, quem não goste, independente é lei, e lei é para ser cumprida, e ele precisa passar por esse processo. E o papel de nós, lá enquanto sistema socioeducativo, é proteger a sociedade, integrando esse adolescente à sociedade. É a chamada ressocialização, né? Mas como ressocializar aquele que nem foi socializado? Por isso que essa terminologia foi trocada por integração social. É colocar ele novamente dentro da sociedade como um sujeito de direitos, mas ciente de todas as suas obrigações, que é o que está gerando um impasse entre o liame, lá daquela indisciplina escolar, ao ato fracional. Um dia um bebê de 11 anos, o filho amado, e no outro dia ele está trancado, né, tendo ao invés de uma sala de aula, uma cela de aula. E toda intervenção que retira a liberdade, ela é drástica e vai depender de muito talento do gestor público para que gere o efeito necessário. Caso contrário, é só enxugar gelo. Doutora Selma, quer dizer, conversando aqui com especialistas como também a senhora, o assunto de fato ele é amplo para poder de alguma forma ser debatido. Quer dizer, eu faço aqui uma pontuação. Quer dizer, o adolescente principalmente, não é, quando se faz necessário aí das medidas socioeducativas. Quer dizer, muitas das famílias às vezes, aprontou, então agora você se vira, não quero mais nem saber do que você fez. Quer dizer, o Estado de alguma forma através de legislação tenha, de certa forma, aí, políticas públicas voltadas para que essas famílias, de alguma maneira, elas também, de alguma forma, elas continuem com uma visão ampla de que aquela pessoa, o seu filho ou a sua filha, ou aquela pessoa que está sob a sua responsabilidade ainda na adolescência, ou seja, acreditar naquela pessoa que ela, de certa forma, tem todo um arcabouço para que ela possa, de alguma maneira, retornar ao seio da sociedade e tocar, portanto, a sua vida e galgar aí os sucessos? Olha, Walter, essa tua pergunta, né? Eu acho que a gente tem que se reportar a fala ali da doutora Arina, a fala do doutor Gustavo e também a fala do doutor Ravan. Por quê? É a nossa criança que está dentro do, ou bem ou mal, numa desestrutura familiar, porque um pai e uma mãe que não tem uma boa visão do estatuto, um pai e uma mãe que não saiba os limites do exercício do poder familiar, um pai e uma mãe que ainda está querendo utilizar de estratégia de violência para educar filho, feito um cachorro, essa criança certamente vai parar no conselho tutelar. Parando no conselho tutelar, se não houver, porque o conselho tutelar, ele é um representante da sociedade e tem por atribuição aplicar medidas de proteção. Medidas de proteção à criança, não é? Então, vai aplicar as medidas. Só que tem que ter uma retaguarda, tem que ter políticas públicas para que para executar essas medidas aplicadas pelo conselho. Senão, não adianta. O conselho tutelar é um colegiado que julga. Essa medida é adequada. Se não tem o retaguarda, essa criança vai ficar também sem as medidas de proteção. Sim. Aquela criança que já saiu de casa, está aqui no conselho tutelar com sua demanda, ela vai cair no sistema socioeducativo. Por isso, vai cair aqui e pode cair num comprometimento maior com a prática de ato infracional, receber uma medida socioeducativa de internação. Então, você imagina qual o desafio do socioeducativo para resolver toda essa estrutura aqui para trás. Toda essa estrutura. E o sistema socioeducativo, tudo que acontecer ali dentro, tudo bem, tem que haver integração ali de toda a comunidade socioeducativa, da equipe técnica, dos socioeducadores, da direção, da escola, etc. Né? Mas tem que fazer sentido para o adolescente. Porque senão, se não fizer sentido para ele, é um tempo que ele vai permanecer no sistema, aquilo tem que fazer sentido para a vida dele. Por isso é que o SINASE vem com o plano individual de atendimento, para que cada adolescente possa, juntamente com a equipe técnica e com a família, elaborar quais são as ações que serão desenvolvidas e as metas a serem alcançadas durante o período que ficar internado. Ali não é um depósito de gente. Se tem meta para a escola, se tem metas para a profissionalização. Né? E é dessa forma que vai se jogando, chamando o adolescente para uma responsabilidade.
É uma responsabilidade pela prática do ato infracional, já que o SINASE traz objetivos de uma medida socioeducativa. Se tem objetivos, o objetivo é responsabilizar o adolescente, o SINASE não passa a mão na cabeça de adolescente, o objetivo é incluí-lo socialmente, o objetivo é dar sentido à vida dele. Se a gente não conseguir, depois do período que ele está lá na internação, se ele não enxergar sentido à vida dele, ele só vai pular de um sistema e vai para o outro. Ele vai lá para o sistema prisional adulto. Então, isso que nós estamos discutindo aqui é uma fala que pode caber somente a uma criança lá na família, uma família desestruturada, a mãe não sabia o seu papel, o pai não sabia. Quantas e quantas crianças que são maltratadas, são machucadas, sofrem lesões ou são mortas. A gente tem exemplo aí, o menino Bernardo, o Henri Borel, e a doutora Ina falou um negócio muito sério. Isso atravessa toda e qualquer camada social. Toda e qualquer camada social. Né? Então, se eu tenho violência se eu tenho uma violência contra a criança, num determinado momento ela vai responder. E isso assim, se vocês pegarem pesquisas sobre violência, tá? Isso é algo que não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. A criança que recebeu violência em determinada hora na vida, ela vai responder com violência. Porque ela aprendeu a responder às frustrações, às insatisfações, foi daquela forma. Pai e mãe que ensinou. Pai e mãe que ensinou. Bom, se pai e mãe ensinou errado, cabe à sociedade pôr um freio nisso. Né? E se a sociedade não coloca um freio por meio do Conselho Tutelar, por meio das políticas públicas, vai cair aqui no socioeducativo. Então, o socioeducativo tem que ser o que a gente chama de última ratio. Tem que ser a última saída. Ou a gente já consegue resgatar esse adolescente no socioeducativo, ou então vamos lá no sistema prisional, que ele vai estar lá ocupando uma das celas. Bom, já temos material aqui suficiente para ouvirmos, enfim, dos nossos convidados, aquilo que ele entende que, de alguma maneira, pode contribuir dentro dessa nossa discussão. Doutora Aline, já vou com a senhora e já acrescento também, né, como a doutora Selma muito bem pontuou, né, essa questão que estamos aqui abordando não tem nada a ver com classe social. Tanto pode acontecer numa classe de um poder econômico elevado, como também numa classe de poder econômico mais baixo. Mas e o grau de instrução, né, de alguma forma, influencia ou não nessa questão? Então, eu entendo que é muito mais do que o grau de instrução. A questão não é grau de instrução, a questão realmente é uma questão cultural. Tem pessoas com um grau de instrução que estudaram um pouco ou que são semi-analfabetas, que não tiveram oportunidade de estudar, mas que viveram numa família estruturada e que receberam amor dentro de casa, que viveram num ambiente harmonioso, que foram educadas com amor, com afeto, com carinho, mesmo que em condições, às vezes, sociais, socioeconômicas, com muita restrição, com muita dificuldade. Isso faz com que essa criança, ela cresça e ela replique esse comportamento quando ela tiver os filhos dela. Então, ela vai replicar o que na sociedade, dentro da própria casa. Ela vai replicar aquilo que ela aprendeu na casa dela, ou seja, ela vai dar amor. E eu entendo que o afeto, o carinho, o amor é uma coisa assim, é a base para que a criança cresça saudável, para que a criança cresça segura, para que ela possa ser um adulto funcional, né? Um adulto que vai realmente devolver para a sociedade aquilo que ela recebeu. Agora, ouvindo tudo que os colegas falaram aqui, eu volto na questão basilar, que é a questão da prevenção. Eu entendo que a educação para fazer com que essa situação mude e com que nós tenhamos menos adolescentes e menos adultos precisando de passar por esses sistemas socioeducativos, que seria realmente a questão da prevenção. E essa prevenção se faz como? Essa prevenção se faz com educação, mas não a educação formal. A educação para que as pessoas entendam, porque assim, imagina uma pessoa que ela foi educada com castigo físico. De repente, um dia para outro, ela se torna pai ou mãe. Ela olha para aquele bebezinho, para aquela criança, por mais que ela ame, ela não sabe o que fazer. Ela não sabe como educar. Ela acaba replicando aquilo que ela recebeu. Então, eu acho que todo pai, toda mãe, toda família deveria ter uma educação para ser pais. As pessoas precisam ser ensinadas
a ser pai, a ser mãe. E até o colega aqui, o Gustavo, falou, né, quando vocês falaram sobre as crianças trazendo o conhecimento da lei, trazendo o conhecimento dos próprios direitos para dentro de casa. Eu percebo, na minha prática, que as crianças educam muitas vezes as famílias, porque às vezes a família está errando porque ela não sabe. E quando a criança chega em casa e começa a falar coisas que ela às vezes aprendeu na escola, que ela aprendeu em outros lugares, se esses pais eles começam a pensar e eles vão buscar informação e, de repente, muda tudo. Por quê? Porque essas famílias, elas abriram a possibilidade de ter um novo olhar, né? De ver coisas novas. Porque uma coisa é falar assim, olha, a partir de hoje, você não pode mais bater no seu filho. Castigo físico está proibido. Outra coisa é você dizer, olha, não é assim, mas é assim. Precisamos dar alternativa, precisamos mostrar para as pessoas como fazer. Precisamos mostrar para as pessoas que a criança, desde que ela tem 1 aninho, 2, 3, se você conversa com ela, claro que dentro da capacidade de cognição que ela tem, com linguajar simples, do nível que ela está podendo alcançar naquele momento, ela vai entender e ela vai aprender. E uma outra coisa muito importante, que aí eu acho que eu já vou até sair um pouquinho, é que a criança que ela cresce sendo muito reprimida, ela se torna um alvo fácil para ser vítima de violência. E muita liberdade. De outras violências, como, por exemplo, violência sexual. Né? Porque a criança, ela se coloca numa situação de submissão. Sim. Se um adulto chegou e falou, a criança tem que obedecer. Se um adulto chegou e falou, a criança não pode questionar. Então, olha só que perigo educar as crianças dessa forma. Só que muitas famílias, muitas pessoas não têm esse entendimento. E isso independe de educação formal. Doutor Gustavo, a figura, claro, né, do agente, não é bem o agente, mas do conselheiro tutelar. Quer dizer, hoje a gente ouve também crianças, se você encostar a mão, vou lá no conselho tutelar e você vai preso. Então você vai presa, geralmente para os filhos para os pais, né? É evidente que são pouquíssimos os casos, né, que isso, portanto, acontece. Mas o conselheiro tutelar ou a conselheira tutelar, que figura é essa diante de uma situação em que o seu papel é simplesmente, de alguma forma ali, encontrar uma solução da melhor maneira possível, evidentemente com foco sobre o direito da criança e também do adolescente? O conselheiro tutelar e o seu colegiado, né, como um todo. E aí eu queria dar destaque aqui no Distrito Federal, a gente tem 44 colegiados, e 220 conselheiros tutelares em exercício. Cada colegiado tem 5 conselheiros. Quando a gente se depara, né, com essas situações, quando a gente se identifica com essas situações, qual é o papel do conselho? Primeiro é acolher, né, aquela demanda, tentar identificar qual é a violação de direito que está posta ali, tentar dimensionar essa violação de direito para saber qual o caminho mais adequado para a gente sair dessa situação de violação de direito. Então, vamos lá. O conselheiro tutelar, junto com o seu colegiado, ele vai aplicar medidas de proteção aos casos, que o próprio estatuto vai trazer as possibilidades num rol exemplificativo que a gente tem dentro do estatuto. Então, por exemplo, se eu estou diante de uma situação onde a criança... Eu vou dar um exemplo que é bem clássico, né? Mas depois eu volto aqui para o tema que a gente está. Se eu estou diante de uma situação onde a criança está fora da escola, né? Para a gente conseguir dimensionar melhor isso que eu estou falando. A criança está fora da escola. Eu preciso entender de onde surge essa violação de direito. É porque o pai e a mãe não fez a matrícula? É porque o Estado não está garantindo esse acesso à educação? Ou é porque a própria criança ou adolescente não está querendo ir para a escola? Então, aqui eu consigo dimensionar as 3 formas de violação de direito. O Estado, a família ou em razão da própria ação. Então, quando eu olho para ali, o conselho tutelar ele vai identificar qual é a melhor medida para aquele caso. Então, não, é a família que não fez a matrícula. Mas isso é uma obrigação da família, fazer a matrícula do filho na escola. Então, eu vou aplicar uma medida de proteção à criança
em desfavor dos pais. Então, posso obrigar esses pais a ir lá e fazer a matrícula dessa criança. Ah, não, é o Estado que não está ofertando essa escola para essa criança, diz que não tem vaga. Então, eu posso obrigar o Estado a ofertar aquela vaga para aquela criança, através da medida de proteção, requisitando um serviço público. Ah, não, é a criança que não está querendo ir para a escola. Então, eu posso buscar juntar um acompanhamento, porque aí precisa de uma intervenção técnica, né, dentro dessa rede de proteção, entender por que essa criança não está querendo ir à escola, né? Claro, fazendo a orientação para que retorne à escola, porque a gente tem um entendimento comum de que a escola é um ambiente onde deve ser frequentado. Então, a partir da intervenção técnica, ele me traz uma identificação do porquê a criança não está querendo ir para a escola porque ela estava sofrendo bullying na escola. Então, eu vou corrigir dentro da escola aquela situação ou buscar uma transferência de escola, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque aí a gente volta lá para a relação das agressões, né, contra a criança, contra o adolescente. Então, vai depender do porquê. Por exemplo, eu posso falar aqui de ônibus e a pessoa vai falar, o que tem a ver o ônibus com bater no filho, né? Tem tudo a ver. Por exemplo, eu sou de Planaltina. Um pai e uma mãe, para sair para trabalhar aqui no centro do plano piloto, ele gasta 4 horas do dia dele dentro de um transporte público. E aí, nesse caminho, enquanto ele está lá 4 horas dentro desse transporte público, se deslocando para ficar mais 10 horas aqui no centro do plano piloto, para trabalhar 8 horas e ter 2 horas de almoço, ele já ficou 14 horas fora de casa. E a criança não tem o estudo em tempo integral. Enquanto esse pai e essa mãe estão dentro de um ônibus e poderia estar com o seu filho, desenvolvendo o que a doutora Arina traz para a gente, que é o afeto, o carinho, o diálogo, a relação entre pai e filho, entre mãe e filho, ele está dentro do ônibus ali naquele deslocamento. E a criança, aquele adolescente que está lá na comunidade, igual o Ravan trouxe muito bem para a gente, está ali um alvo fácil, sim, para ser fisgado, porque eu não tenho acesso à cultura, não tenho acesso ao lazer, não tenho acesso ao esporte, não tenho acesso ao ensino em tempo integral, não tenho acesso a uma série de direitos, que é direito da criança e do adolescente, e isso é que ensina muito bem para a gente, que os direitos eles estão entrelaçados. Entendeu? Eles estão entrelaçados. E aí o pai e a mãe voltam do trabalho depois das 14 horas fora de casa, estressado, porque o chefe deve ser ferro e fogo. Ele vai reproduzir isso no filho. Então ele vai descontar, não, agora não, menino, eu não tenho tempo, estou cansado, eu preciso dormir, tem que lavar roupa, tem que limpar a casa, tem que não sei... Entendeu? Então, assim, a coisa é muito maior, é muito maior, assim, mas está tudo interligado. E normalmente é essa criança que não consegue dialogar com o pai, não consegue dialogar com a mãe por causa do ônibus, que vai parar lá no socioeducativo, que depois vai para o sistema prisional. Normalmente é isso. Mas o papel do conselho nisso, né? Dentro dessa construção, a gente vai buscar trazer essa criança para esses espaços. Então, eu vou tentar garantir o direito ao esporte dessa criança, junto aos centros olímpicos, que a gente tem algumas RAs aqui no Distrito Federal. Eu vou buscar, agora, com boa perspectiva de ampliação do ensino em tempo integral, acredito que vai melhorar essas relações das famílias. Se ele já está na situação de violação de direito, eu vou buscar, dentro da rede, um acompanhamento psicológico para essa criança, para que ele consiga superar e compreender aquela situação que ele está, porque às vezes a criança também não se entende como estar na condição de direito violado, né? Então, se compreender naquela situação de estar tendo os seus direitos violados, buscar também, eu posso também aplicar medida enquanto colegiado, para que esses pais participem de oficina de pais e compreendam a importância desse diálogo, dessa construção, dessa... Então, assim, existem diversas medidas a serem aplicadas. E aqui, Walter Lima, a gente precisa fazer um recorte que é muito importante, e aí é uma quebra de cultura também, que o Conselho Tutelar, ele não executa as medidas que ele aplica. Ele entende qual é o caminho, aplica essa medida, mas quem vai executar é o poder público, são os pais ou a própria criança, né? Voltando para a escola, igual a gente falou no início. Então, isso é muito importante a gente relembrar. E a gente trabalha muito na ideia da desjudicialização, porque se eu consigo resolver aqui,
eu evito a ida para o socioeducativo, evito uma ação de guarda, evito uma ação de divórcio, eu evito diversas ações, né? Então, o que a gente precisa hoje, enquanto conselho, para atingir o máximo, né, do potencial desse órgão colegiado, não jurisdicional, autônomo, é de estrutura. O assunto realmente é bem, né, doutor Ravan? Quer dizer, e como foi bem pontuado aqui, né? Ou seja, a sociedade toda tem que estar empenhada, portanto, nessa questão, né? A pergunta que eu faço para o senhor, doutor Ravan, o senhor fica à vontade também, caso queira fazer alguma colocação do que foi dito até o presente momento. Quer dizer, como o senhor disse, né? O agente, como o senhor, né, sócio-educativo, está ali exercendo, portanto, ali a sua missão, ele tem que passar exemplos. Quer dizer, existem exemplos positivos em que aquele menino, aquela menina que ali esteve um dia com a liberdade privada, sem a liberdade, mas que um dia ele deu a volta por cima e hoje enche de orgulho aqueles que estiveram por lá o acompanhando para que ele se tornasse, de fato, reintegrante da sociedade, aquela que, de certa forma, não entendia, não compreendia bem qual a situação daquele menino ou então daquela menina. Quer dizer, existem exemplos positivos que a gente ouve pouco, né? Até porque para preservar também aí esses meninos e também essas meninas. Mas existem exemplos positivos de adolescentes que passaram, portanto, por esse segmento de medidas socioeducativas, privação de liberdade, que deram a volta por cima? Existem, sim, existem. O que acontece? Até como o senhor mesmo colocou, né, questão de sigilo, etc., as pessoas não mensuram o investimento no sistema socioeducativo, porque eu não posso olhar só pelo investimento naquela figura do interno ali, por exemplo, na unidade de internação. Tem que pensar no quanto eu gastaria para que meu filho não fosse morto por um adolescente autor de ato infracional. Se eu olhar para o adolescente, tudo fica caro. Mas se eu olhar para a sociedade, o que eu preciso investir para que a sociedade seja equilibrada, nós temos alguns adolescentes que passaram pelo sistema que hoje são pais, têm emprego, tem uns que já se tornaram servidores, tem outros que são líderes religiosos, né? Eu que, por exemplo, cresci em periferia, então conheço vários deles, né, que graças a Deus estão num outro contexto. Uma outra parte não está, mas é como se diz. Tem uma parte da sociedade que ela já nasce fadada ao insucesso. É o que o direito penal chama de seleção natural dos excluídos. Vou dar um exemplo. Sol Nascente, hoje, maior periferia do Distrito Federal. Nenhuma escola de nível médio. Ceilândia, uma ex-periferia maior da América Latina, hoje, graças a Deus, está melhor. 115 escolas. Ceilândia, 253 praças. Eu já fui gestor de esporte e lazer daquela cidade. Sol Nascente, 4. Ou seja, como alguém que não tem acesso ao teatro, à cultura, ao esporte, né, ao lazer, vai conseguir ter um convívio equilibrado para não chegar no sistema socioeducativo? E aí, lá na frente, querer mensurar o resultado socioeducativo puramente sem olhar qualquer outra variável é até um pouco perigoso, até um pouco irresponsável, porque vai gerar para a sociedade um ar que o dinheiro está sendo jogado fora, mas não é isso. É porque é um tema complexo, diferenciado, como a própria doutora aqui falou, né? Tanto a doutora Selma Contariani e o nosso colega aqui, Gustavo, está sempre aí, né? Falando é o seguinte... Nós temos um sistema legislativo brasileiro, as leis, elas são boas. Sério. As leis são perfeitas. Por exemplo, o Estado sabe que nós temos um Estado que a pessoa tem que ser agente econômica, ela tem que sair, tem que trabalhar, como o Gustavo falou. É no mínimo, 13 horas fora. Então é 10 horas para se virar em cuidar de si, do filho, da esposa, do cachorro, da manutenção do lar, do carro, do mundo que a gente vive. E aí, essa falta de intervenção social está gerando afastamento das pessoas, sobretudo tecnologia. As pessoas hoje não sorriam, mandam um coraçãozinho. O pai manda um coração pro filho. Lá na sala, um te amo, no coração, não, no emoji. Em vez de ir lá, levantar e ir lá na garagem, dar um beijo na cabeça do garoto. Então, essa falta de participação familiar, o Estado tem uma estrutura importante que pouca gente sabe. Um exemplo, você é pai, tem que trabalhar, o seu filho precisa de um segundo período escolar. Não tem. Existe o sistema SUAS, o Sistema de Assistência Social, que em cada estado tem uma secretaria, aqui no DF nós temos as sedes, que existem, nós temos um Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária.
Existem centros de convivência. Um exemplo. Uma criança, um adolescente que não está ali com o pai porque está trabalhando, ele pode ir para esse centro de convivência. E no dia da folga vai ter uma gincana daquela criança com o pai de outro, que as famílias se conversem, que elas se reúnam. Lembra no passado que tínhamos como quermesse? Sim. A quermesse existe. Existe dentro da estrutura do Estado, existe o quê? São as seguranças afiançadas que as leis sociais colocam. Uma delas é a convivência familiar e comunitária, que é o berço principal da pacificação social. Porque quando eu tenho uma convivência pai e filho, o pai, ele tem o poder de dirigir a vida dos filhos enquanto menores. Esse é o poder familiar no Código Civil. E os filhos de contramão, eles devem prestar obediência e serviços peculiares à sua condição. Essa obediência, esse serviço, ele não está ligado ao quê? Ele não está ligado a uma questão de autoritarismo, e sim de autoridade, e sim de exemplo, né? Ele tem que olhar para a figura do pai e da mãe e ter o orgulho de falar, eu quero ser igual meu pai e minha mãe lá na frente, porque eu preciso contribuir para um mundo melhor, eu preciso trabalhar, eu preciso tratar as pessoas, eu preciso respeitar. O problema é que hoje nós temos uma mídia, né, totalmente aberta, internet, e divulga um mundo que é para poucos. Ele coloca lá um adolescente de 16 anos com um carro de $500 mil cheio de ouro. Nossa, aquilo ali é um ou outro. Os Neymars, ele nasce um por cidade. Só para ter um exemplo. Hoje, Ceilândia é mais de 500 mil de pessoas. Um jovem de lá, ele faz sucesso no futebol. É o Robert Renan, zagueiro da seleção, e hoje está na Rússia. Então, só para você entender a complexidade que é. O cenário do futebol, do país do futebol, a maior periferia, nós temos um garoto despontando. Então, hoje, o que entrega a mídia de que eu posso tudo para o jovem, e ele compra isso como uma realidade. Aí ele quer aquela roupa de marca, aquele tênis de marca, aí bota pressão no pai. Só uma situação que eu vivi de perto. Quando eu estava no conselho, jovens praticavam automutilação porque queriam fazer psicologia numa faculdade, sei lá, não vou citar o nome aqui, porque era um meio de status. Como as colegas estavam estudando, chegaram no status de ter, e o pai dela não podia pagar, e ela estava querendo tirar a própria vida, porque ela falou, poxa, como é que eu vou viver em sociedade se todo mundo faz da faculdade e eu não faço, e a culpa é do meu pai que não me dá. Então, sabendo dessas dificuldades de relação interpessoal, intrafamiliar, o Estado tem uma estrutura social e de saúde para acompanhar tudo isso e para dar esse suporte, né? Quem está passando por qualquer dificuldade ali, brigando, a gente deixa aqui essa informação que é valiosa. Para o seu filho, com o seu pai, você não tem dinheiro para ir a um psicólogo, pode ir lá no setor social, lá tem psicólogo. Né? Tem servidores de extrema excelência para te atender, lá tem assistente social, tem pedagogo, que vai montar uma estrutura de convívio ali. Por exemplo, quem tem dinheiro hoje, está passando qualquer dificuldade, vai buscar um coach. São os coaches. Nós temos um coach de vida no Brasil, que é o Sistema SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Para aqueles que não têm condição de pagar, gratuitamente ele pode ter um esporte na Vila Olímpica, ele pode ter uma nutrição no sistema nutricional que o Estado tem, ele pode ter psicólogo, assistente social, ele vai ter pessoas, sem contar a sociedade civil organizada, que a maioria de nós aqui, além de termos funções estatais, participamos, né, do que se chama de ONG, dando esse suporte. Então, o que nós precisamos hoje é de mais informação e que as pessoas tenham noção de tudo isso que nós estamos falando. Infelizmente, a gente vive um mundo que o conhecimento é intelectual. Por exemplo, às vezes você não é rico financeiramente, mas intelectualmente você faz parte de uma minoria. E a maioria de nós que está aqui sentado hoje, a gente é parte dessa minoria intelectual do Brasil. Isso é muito ruim, porque nós temos milhares de pessoas que não sabem 5% do que a gente está conversando aqui. E por isso que elas têm seus direitos violados. Então, como o senhor falou ao final, como um adolescente que falha tudo isso, essa seleção natural excluiu ele de tudo. Aí arranca dele tudo, aí entrega para ele como eu brinco, uma casa de pedra. Uma cama de concreto, cela, e alguém que eu vou usar a força contra ele em determinados momentos e vou dizer para ele que ele não pode brigar. Eu falo, pô, mas o senhor foi violento comigo. Ah, mas eu sou o Estado e eu posso. Então a gente remete àquela história, né? L'État moi, eu sou o Estado, eu posso tudo. Então esse sistema que exclui, ele só quer amparar com coisas gravíssimas, como presídio, internação, e na pior das coisas, como a doutora Selma falou, a gente esqueceu de falar, que é o mais trágico, que é a morte.
Eu lembro quando eu era criança e jovem, falavam muito isso para mim, Ravan, abre seu olho. Se você não for para o esporte, se não for para a escola, você tem o CCC. Era cadeira de rodas e cemitério. Esse era o coach que a gente recebia. Então, hoje o que a gente precisa é valorizar nossos jovens, empoderá-los, mostrar para eles que eles serão os adultos que vão tocar essa sociedade para o futuro, para que a gente tenha um país melhor. Doutora Selma, para que nós possamos fechar aqui a nossa primeira hora, tem 3 minutos e meio, para a gente fechar tudo que foi dito aqui agora, a senhora resumir para nós, enfim, para que o nosso público ouvinte de alguma maneira que está nos acompanhando, ele esteja recebendo mais informações ainda, doutora Selma. Bom, para resumir, eu colocaria o seguinte, que ninguém nasce adolescente infrator. Ninguém nasce. Todas as crianças nascem sem, eu diria, predisposição à prática de delitos, não é? Já que Lombroso ficou muito lá para trás, né, que defendia aí que nós tínhamos pessoas, né, que tinham até um biotipo, né, para a prática de crimes. Pois bem, eu quero chamar a atenção para a importância da família. Mas que família que nós estamos falando? Uma família que o pai saiba qual é o seu papel, a mãe saiba qual é o seu papel, especialmente na educação. Na educação, essa coisa de sair reproduzindo o que recebeu na infância, às vezes eu estou dando aula e vem um aluno, professor, só está dizendo que a Constituição diz que não pode agredir a criança, praticar agressão. A Convenção fala, a Lei Henri Borel e tantas outras leis, né? Mas eu apanhei na minha infância e estou assim. Assim, que bom que você conseguiu resolver as suas questões de violência de alguma forma, que não está tirando você da sociedade, né? Mas pensem bem o que é uma criança que tem todos os vazios do mundo. Ou ela não tem mãe, ou não tem pai, ou está na rua, está apanhando, e tem que furtar para sobreviver. Isso só para fechar aqui uma situação. Teve um caso que, assim, me abalou muito na época que eu era promotora da infância, né? Era uma criança, ele, aos 4 anos de idade, ele viu o pai matar a mãe a machadada. Ele e outros irmãos. Depois, cada criança ficou perambulando pelo meio da rua. Aí, essa criança ficava pelo setor comercial sul, furtando pequenas frutas para poder sobreviver. Aí, depois, quando ele estava com 12 anos de idade, ele entra no mercado e foi furtar um chocolate, alguma coisa ali. Um segurança viu, esse já adolescente, né? Ele passa a mão numa garrafa, quebra e enfrenta o segurança. Epa, tentativa de latrocínio. Aí vem, cabível a internação provisória. Vai para a internação provisória, né? No dia da audiência de apresentação perante o juiz, né? Aí eu fiquei, na bancada eu sentado olhando. Disse, gente, esse menino está com esse vazio da família, da sociedade, e somente quando ele praticou um ato infracional é que a sociedade enxergou ele e o Estado também. O menino, ele fez, sabe o que? É um negócio assim, muito trágico. Ele descreveu tudo que ele fez. Eu e o juiz ficamos assim, né, diante daquela tragédia. Esse menino se jogou da janela. Bateu no vidro e terminou morrendo. Um pedaço de vidro pegou na garganta dele e matou. Um menino com 12 anos de idade. Ele não foi a partir daí que eu comecei muito a pesquisar essa área de criança e adolescente. Como é que se chega ao ato infracional, né? Quer dizer, um vazio, e quem vai ser responsável por isso? A sociedade se omitiu, o Estado se omitiu, que não enxergou essa criança perambulando no setor comercial sul. Então, assim, eu resumiria isso que nós estamos discutindo aqui com esse caso. Esse caso, sabe, para a gente pensar, se teve falha do Estatuto na sua divulgação, que eu acho que a gente teve uma divulgação irresponsável, dizendo que o Estatuto passava a mão na cabeça de adolescente, que os pais não podiam fazer isso, podiam fazer aquilo. Tudo balela, tudo falácia. E nós vamos voltar nesse tema daqui a pouco, doutora Selma. Peço licença aos nossos convidados e convidadas. Vamos para o intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Bem, são 16 horas mais 5 minutos.
Você está com a Rádio Justiça, o programa é o Justiça na Tarde Debate. E o assunto hoje que nós estamos debatendo em torno do Estatuto da Criança e do Adolescente. Você que está nos acompanhando pela 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo YouTube, fique à vontade. Caso queira interagir conosco, é encaminhar sua mensagem de texto, então de voz, aqui para o nosso WhatsApp, que é o 61999758140. Deixa eu ainda continuar com a doutora Selma. Nós estamos com a doutora Selma Sauerbron. Eu falei errado, mas... Sauber. Isso. Sauerbron. A doutora Sauerbron, ela que é vice-procuradora-geral jurídico-administrativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e também professora de Direito da Criança e do Adolescente. Doutor Ravan Leão, professor de Estatuto da Criança e do Adolescente e também Direitos Humanos, especialista em políticas públicas. Ele também é agente socioeducativo e advogado. Doutora Arina Estrela, advogada, especialista em Direito de Família, ela que é professora, é embaixadora do Laço Branco, escritora do livro Não é Normal, Não é Legal. E também o doutor Gustavo Henrique, que preside a Associação de Conselheiros Tutelares do DF e representante do DF no Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares. Doutora Selma, um assunto que não pode fugir desse nosso debate, quando aqui já foi dito, creio que pelo doutor Ravan, como também expressado pelos nossos demais convidados, que falta muita informação, portanto, e para as famílias, nessa discussão que hoje nós estamos aqui pontuando. Contudo, é muito presente no seio das famílias, uma discussão que, enfim, que está sempre também marcando aí presença nos noticiários, nos debates, no Congresso Nacional, que é a questão da maioridade penal. Ou seja, quando se fala, aliás, enfim, diminuir, portanto, aí, a maioridade penal. Uma pessoa com 16 anos, ela assumir, portanto, as suas responsabilidades como se tivesse 18 e ser, de alguma forma, alcançada pelo nosso Código Penal, que alcança, portanto, somente os adultos. Quer dizer, quando a gente debate aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele está aí para, de alguma forma, para cumprir, portanto, com o seu papel. Mas há ainda um distanciamento das famílias em torno dessa questão e os senhores estão pontuando aqui muito bem da importância do ECA. E se fala também nessa outra parte de passar pelo Congresso Nacional a maioridade penal para ser mais dura a pena contra aí os adolescentes que cometerem, portanto, aí os seus atos antissociais, principalmente em delitos onde vidas são ceifadas e outras coisas mais. Quer dizer, o importante, doutora Selma, é, de alguma forma, continuar avançando no debate em torno do ECA ou, de alguma forma, entender que quem, de alguma maneira, está do outro lado trabalhando, lutando e até mesmo incentivando para que o nosso Congresso, de alguma maneira, debruce sobre a maioridade penal. Qual é a melhor maneira que a sociedade pode enfrentar essa questão quando no centro do foco estão nossas crianças e também os nossos adolescentes? Bom, Walter, eu acho que a pergunta, né, que a gente pode fazer sobre esse tema também por que se quer uma alteração da maioridade penal? Pronto. Se quer para quê? Vai se diminuir a quantidade de delitos praticados por adolescentes. E qual a quantidade mesmo que nós temos? Hoje, os dados oficiais apontam que a criminalidade no Brasil tem apenas em torno de 10% do cômputo total. Então, se nós queremos diminuir a criminalidade no Brasil, nós temos, assim, que de forma bastante rasteira e ligeira, atacar quem está mais, ou recrudescer a resposta para aquele que está contribuindo mais para essa criminalidade, que seriam os adultos. Mas os adultos utilizam os adolescentes. E talvez até sim, especialmente no campo das drogas. Eu acho que tem alguma coisa nesse sentido. Por que não recrudescer, então, a pena desse adulto que está utilizando adolescente, né? E dentro, né, dessa discussão, eu acho que nós temos que pensar o seguinte: antes da gente discutir a diminuição da responsabilização da idade penal, maioridade penal aí que nós temos aqui no Brasil, vamos primeiro implementar políticas públicas. Vamos ver como é que estão as nossas crianças. Como é que estão os nossos adolescentes? Quem é esse adulto que chega lá na ponta praticando o crime?
Quem é esse? Quais os vazios? Quem é que nós devemos responsabilizar primeiro? A família, o Estado e a própria sociedade também, que de alguma forma é responsabilizada pela sua omissão? Ou a gente vai responsabilizar aquele que chega com 16 anos de idade? Se é para responsabilizar, vamos pegar todo mundo que tem responsabilidade nessa história. Quando a gente vê esses vazios, esse exemplo que eu dei aqui para você no primeiro, né, para vocês no primeiro bloco, é um exemplo assim muito que aponta com muita clareza a omissão da sociedade e a omissão do Estado. Então, se for para colocar todo mundo no balaio, eu até concordo que a gente pode estar até avançando nessa discussão. Agora, é bom lembrar o seguinte, que existe muita falácia, né, nesse debate, muita história. Como, por exemplo, se diz muito aí por aí afora que a maior parte dos países que integram o Sistema Nações Unidas tem idade inferior a 18 anos para responsabilização penal. Mentira. Mentira, isso é conversa. Né? A responsabilização, que eles chamam de responsabilização penal juvenil lá fora, é a nossa aqui, com 12 anos. A partir de 12 anos de idade, o adolescente ele pode ser responsabilizado de forma especial, mas é responsabilizado dentro do que aponta o ECA, seguindo a nossa Constituição Federal. A própria Convenção das Nações Unidas coloca para a gente, olha, cumpram o que vocês têm aí de imputabilidade penal. Então, se tem, nessa discussão, acho que tem muitas coisas soltas. Muita coisa solta para ser trazida e muita desinformação. Eu acho que é interessante chamar os atores que lidam com esse tema, os estudiosos, os pesquisadores, ver como é que o Brasil está no cenário mundial para depois pensar em alguma saída. E eu não vejo como se discutir esse tema sem você colocar pertinho dele a falta de políticas públicas do ECA. Se a gente pegar ali o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que nós temos? 227 diz, olha, vamos cuidar das nossas crianças e nossos adolescentes. 228, fixa a imputabilidade penal aos 18 anos. Esses dois dispositivos não estão ali por acaso. Que tudo isso é uma coisa só. Então, que traga para a discussão a falta de políticas públicas. Eu inclusive, me coloco à disposição, sempre me coloco à disposição no Congresso Nacional, para a gente discutir isso. Quer discutir o quê? Responsabilização? Tá. Eu vou chegar com meus dados, com minhas pesquisas, e vamos desconstruir falácias que foram construídas já há muito tempo. É necessário se desconstruir tudo isso. É algo muito, muito sério que a gente vai mexer, sabe? É o futuro de uma nação. Então, nós temos que fazer isso com muita responsabilidade. Responsabilidade com base em pesquisas e não no eu acho. Essa coisa do eu acho é difícil. Somando com o que a doutora está falando, Pois não, doutora. lembrando que o STF já reconheceu que o sistema prisional brasileiro está no estado de coisa inconstitucional. Né? Então, nós temos algo que está fora da Constituição. É o sistema prisional. Então, seria incongruente, juridicamente falar, como eu vou mandar novas pessoas para o que já é inconstitucional. Isso. Então, ele já tem um antídoto contra essa questão da redução da maioridade. Só que também, em contrapartida, existe um projeto em andamento que foi do governador, época governador, hoje vice-presidente Alckmin, que é com uma ideia de mudar a responsabilidade penal para alguns casos gravíssimos, né? No caso do latrocida, o homicídio qualificado, ou seja, aqueles casos mais horrendos e gravosos, aquele adolescente ali de uma idade entre 16 e 18 teria uma responsabilidade maior, né? E aí é uma ideia paralela a essa que está andando, porque há também o desejo da sociedade de uma resposta maior para o adolescente. Porque como a sociedade está na desinformação de não entender como é que acontece, ela acha que ele está ali tomando Toddy, comendo lasanha, mas não. É um pão com leite Toddy. Pão com leite Toddy, arroz, feijão, carne e macarrão, acabou. Não é nada, meu Deus, que maravilha, está internado, não. Está sem liberdade, está trancado, está correndo risco de vida entre um e o outro. Recentemente, 2 adolescentes estavam na unidade de internação, foram colocados na delegacia aqui, na cidade aqui do Distrito Federal, no RA, mataram o preso que lá estava.
Os dois? Os dois. Adolescentes. Se juntaram. Adolescentes não, eles, na verdade, eles são jovens adultos. Ah, sim. Porque eles já são aqueles que estão com idade entre 18 e 21 e estavam cumprindo como por atos da época de adolescente. Aí ficam em algumas unidades aqui. Sim. Aí foram por um crime atual lá para a delegacia e lá mataram o outro que lá está. E aí hoje nós temos inclusive nesses casos, nós temos até uma previsão legal. A Justiça da Infância ela pode extinguir a medida para que ele cumpra a sentença penal que ele recebeu. Então não está tão assim simples ele está ali, faz o que quer e não é responsabilizado. Não, hoje tem como uma pessoa estar dentro do sistema socioeducativo, cometer algo agora e parar no sistema prisional. Basta que ele esteja na condição de jovem adulto e ali cometa um novo crime, só para complementar aí com a doutora. Eu posso dentro dessa fala, né, bastante adequada aqui do Dr. Ravan, boa lembrança aí dessa DPF, né, que reconheceu o estado inconstitucional dos presídios no Brasil. É um negócio sério isso, né? Outra questão também, não só a doutrina, mas de forma não oficial, porque não foi dentro de processo, ministro Supremo reconheceram, olha, não há como se alterar o artigo 228 da nossa Constituição. Nós temos alguns temas que são proibidos de alteração por meio de uma emenda constitucional. A não ser que tenha uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que aí pode tudo, né? Você pode fazer, pode mudar tudo. Mas por meio de proposta de emenda, não há possibilidade. Não só membros da Corte Maior, mas também a doutrina já se posicionou a respeito. Reconheceu que é cláusula pétrea. Ok, tá? Tem essa possibilidade que é um projeto de lei para alterar prazo de internação. Hoje o prazo máximo são 3 anos. Mas esse prazo seria alterado para 7 anos, para 10 anos, a depender da espécie de ato infracional. O que se quer colocar é trazer os crimes hediondos, quando se tratar de crimes de atos infracionais descritos como hediondos, aí sim poderia estar se utilizando esse novo, né, lapso temporal de internação. Mas tudo isso está sendo ainda sendo discutido. Tá? Mas é somente isso. Obrigada. Deixa eu buscar também a doutora Arina. Ainda nesse contexto, doutora Arina, também gostaria de ouvir a senhora. Então, na verdade, pensar em diminuição, né, da maioridade penal, redução, como solução dessa questão da violência, eu acho que realmente é uma visão muito rasa, onde a sociedade busca realmente uma resposta para questões que acontecem e que tomam grande vulto na mídia e tudo mais, quando um adolescente comete um crime, comete um ato infracional, né, de gravidade, assim, tira a vida de alguém, comete às vezes um crime bárbaro, e as pessoas se revoltam, a opinião pública se revolta, mas olhar para pensar que encarcerar esse jovem seria a solução do problema da sociedade, realmente é uma visão muito rasa. Eu acho que a reflexão deveria ser o que fez com que esse adolescente, às vezes com que essa quase criança, porque às vezes ali o adolescente de 12, 13 anos, né, que está ali praticamente uma criança, cometeu aquele ato. O que fez com que esse jovem chegasse naquela situação? O que fez com que esse jovem chegasse naquele ponto? Então, a visão, eu entendo que deveria ser essa. O que nós, como sociedade, podemos fazer para evitar que isso aconteça? O que nós, como sociedade, podemos fazer para evitar que jovens cheguem numa situação de uma, como é que eu vou dizer, um vazio, uma dureza tão grande, né, que a vida impôs para essa pessoa, possa fazer com que ele cometa um crime e que ele não sinta nada. Porque às vezes ele vai lá na frente do delegado, do promotor, e ele narra aquilo que ele fez, aquilo que aconteceu como se não fosse nada. Pensa o nível de sofrimento que esse jovem já atravessou, já vivenciou até ali, para que ele possa cometer um crime tão bárbaro e para que ele possa olhar para aquilo como se fosse uma coisa natural. Quantas perdas ele teve
Quantas vezes ele dormiu com fome? Quantas vezes ele foi violentado, foi vítima de violência? Muitas vezes do próprio sistema, por parte do próprio Estado. Então, eu acho que esse deveria ser o olhar, né? Os esforços deveriam estar do legislativo e de todos os estudiosos sobre o tema, deveriam estar em ver o que nós, como sociedade, podemos fazer, o que nós podemos implementar na legislação, o que nós podemos implementar em termos de política pública para evitar que essa situação se repita. Porque encarcerar, prender, não vai resolver o problema. Aumentar o tempo que a pessoa vai ficar lá dentro, imagina, você tem um adolescente de 12 anos, de 13 anos que praticou um ato infracional, né? E aí você vai deixar ele lá dentro, preso, internado, digamos assim, até ele completar 18 anos. E aí ele sai de lá e vai fazer o que da vida? Lembrando, né, que no Brasil tem pessoas que ficam sem liberdade dos 12 anos até 50. Sim. Porque ele fica ali sem liberdade na medida socioeducativa, 12 a 15, aí sai uns dias, fica mais uns 3, aí volta e vai nessa até 21. Aí nesse trecho aí de 21, 20, mata alguém. Toma mais 30. Alguém com... Vamos colocar aí, a gente vai ter uma pessoa com 50 anos, por exemplo, com 35 privados de liberdade. Como que essa pessoa vai dar certo? É impossível. Exato. Pois não, pode complementar, doutora. Eu só ia finalizar dizendo assim, que como eu falei aqui no início, eu acho que a pessoa entrega aquilo que ela recebe. Então, se esse jovem ele está entregando isso, se ele está entregando essa violência toda para a sociedade, o que ele recebeu até ali? O que nós podemos proporcionar para ele daquele momento em diante, como a doutora Selma muito bem colocou naquele caso que ela contou antes do intervalo. O Estado e a sociedade só foi olhar para aquele menino de 12 anos no momento que ele quase matou alguém. Que ele estava ali roubando para comer e praticou um ato de violência física contra uma outra pessoa. Né? Antes disso, ele estava anônimo, não estava incomodando. Estava perambulando pela rua, estava sofrendo sozinho, estava passando fome sozinho. Então, não estava incomodando ninguém. No momento que ele praticou um crime, um ato infracional, né, análogo a um crime, aí sim, a sociedade olhou para ele. Então, eu acho que o olhar realmente seria esse. O que nós podemos entregar para esses jovens para que eles nos entreguem uma coisa melhor do que a que eles estão conseguindo nesse momento? Doutor Gustavo, e o olhar do senhor, claro, né, o olhar do conselheiro tutelar sobre essa questão. Então, eu vou começar então respondendo a sua pergunta, né? Qual seria o melhor caminho para a resolução dessas situações que a gente vivencia? Seria mais investimento no ECA ou a redução da maioridade? Então, com certeza, mais investimento no estatuto, mais reconhecimento em relação ao estatuto. E aqui, essa pergunta ela é interessante porque a gente precisa expandir um pouco mais e ir para uma análise política mesmo, assim, né? E tentar compreender o momento que a gente vivencia. E um pouquinho de tempo atrás, a gente teve uma tentativa de abertura de caminho para chegar à redução da maioridade penal através da redução da maioridade laboral. Né? Então, assim, com a PEC 19, e aí eu preciso tirar o chapéu para os atores do Sistema de Garantia de Direito da Criança e do Adolescente, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, os SEDCs, os CMDCAs, os conselhos tutelares, as organizações da sociedade civil que atuam nesse movimento, o Ministério Público, o Poder Judiciário, enfim, todos os atores dentro desse sistema de garantia de direito que são muito bem articulados e conseguem, a todo tempo, quando a gente tem um tipo de ameaça como essa, fazer esse banimento político, assim, fazer esse contraponto político e conseguir fazer essa derrubada, e quando nesse como a gente fez com a PEC. Vem, o adolescente, ele sabe votar, pode votar, porque que ele também não pode, de alguma forma, ser... Estou fazendo aqui o papel do diabo. Né? Sim. Exatamente. Pode prosseguir, doutor, Sim. por favor, doutor Gustavo. O adolescente ele tem participação também efetiva, através a gente tem as organizações estudantis
E eles sempre estão ativos, né, nessas proposições. E a gente tem também, não só o adolescente, mas a gente tem também o sistema de educação através das confederações de organização desses trabalhadores. Então, assim, a gente tem as diversas formas de atuação desses adolescentes na política. Agora, é o que a gente falou, assim, a gente está comemorando hoje, né, ontem, sim, os 33 anos do Estatuto, e tudo é tempo, assim, demanda tempo assim, para a gente conseguir construir isso dentro da sociedade. Então, por exemplo, a gente no Brasil veio trazer ensino obrigatório no final do século XIX, assim, né? Então, isso é o ensino obrigatório mesmo no final do século XIX. E ali eu ainda fazia recorte, que eram os não vacinados, né? Eu fazia recorte racial. Então, assim, eu estou falando de um país que tem 523 anos, mas que de Estatuto da Criança e do Adolescente só tem 33 anos. Vai levar um tempo, né? Para a gente, de fato, consolidar ele como um todo, né? Mas para essa participação efetiva, né, dos adolescentes na política. Mas eu acredito que a gente está construindo isso, né? Hoje, por exemplo, eu tenho uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que normatiza a participação efetiva dos adolescentes e das crianças na formulação das políticas públicas, no controle dessa política pública, com direito à voz, com direito a dizer o que eles pensam através do CPA, né, que é um Comitê de Participação dos Adolescentes, o CPC, que é o Comitê de Participação das Crianças, né, dentro dessa construção. Ainda ontem, né, estava aqui na Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, em Brasília, com o Ministério Público também, que foi um dos facilitadores desse encontro, numa roda de conversa onde o protagonista eram as crianças e adolescentes. Eles que falaram naquele momento. Eu tinha diversas autoridades presentes naquele espaço, mas estavam todos ali parados para ouvir o adolescente, a criança que estava dentro de um círculo e trazendo para fora. Então, hoje, o que a gente precisa de fato, né, para sair dessa ideia de que redução da maioridade penal é solução para alguma questão. Não é, eu só vou encarcerar mais. E o Brasil já encarcera muito. Ainda tem um contraponto, né, Gustavo, que eu vou reduzir, legal, mas se eu for reduzir, eu também vou deixar o garoto de 16 anos se tornar policial militar. Ele vai começar a conduzir. Ele vai começar a dirigir os negócios do nosso país. A gente quer, por exemplo, imagina hoje, 25 garotão de 16 anos no BOPE para resolver uma manifestação. Eu acho que a população não quer. Aí não tem como, ao mesmo tempo, eu punir e não dar demais direitos. Então é um contraponto, né? Não é tão simples só falar em punir. E tem todo um espectro em volta que vai entrar também. Por exemplo, 16 anos dirigindo. De fato, falta maturidade, né? Não tem como. Então, ao mesmo tempo que eu não posso dar tais direitos, também eu não posso exigir tais. É meio complexo. E só para concluir, né, assim, fechando essa ideia de que a gente precisa expandir para uma análise política, né, mas... Então, hoje, eu tenho um sistema de garantia de direito da criança e do adolescente mais integrado, né, talvez até próximo daquele período que a gente estava pré-Constituição Federal, que a gente conseguiu trazer aqueles 2 artigos que são extremamente importantes e recém-citados aqui pela doutora doutora Selma, que é o artigo 227 e o artigo 228 dentro da Constituição. E eu acredito que hoje não tem ambiente político para que se construa essa saída através da redução da maioridade penal. Eu acredito que a gente não tem esse ambiente. E ainda que se construa esse ambiente dentro da Casa Legislativa, junto ao Poder Executivo, a gente vai ter uma contra-ofensiva muito grande do sistema de garantia de direito da criança e do adolescente. Né? Então, eu acredito que não tem uma... Hoje eu consigo contabilizar, e eu acho que isso é importante deixar claro para quem faz esse tipo de defesa dentro da Casa Legislativa, hoje não tem ambiente para a gente construir essa discussão e fazer com que ela avance. Né? Então, assim, e o político, o ser político, ele trabalha muito o ambiente onde ele está inserido. Por quê? No momento atrás, eles não conseguiram fazer o avanço nessa temática.
agora tão pouco com o fortalecimento desse sistema, porque a gente teve diversas ações, né, que caminhavam para isso. A tentativa de extinção do CONANDA, a gente teve a tentativa de redução da idade para o trabalho, a idade laboral, a gente teve diversas tentativas que foram todas frustradas. E agora, nesse momento, com o fortalecimento da área da criança e do adolescente, aí tampouco terá um ambiente político para essa discussão. Então, acho que esse é o caminho. E nesse caminho também, voltando à resposta, o que a gente precisa de fato, e o Ravan deixa isso muito claro para a gente ao longo de todas as suas falas, é que a gente tem a legislação e ela precisa ser exercida, ela precisa ser cumprida, né? Então, e você traz também algumas provocações para a gente, Walter, que é nesse sentido, assim, o que a gente precisa é fazer com que as pessoas se compreendam como sujeito de direitos, que eles têm esses direitos, que eles se empoderem desses direitos e os pratiquem, né? Pratique com seu filho, pratique com sua filha, o Estado se incorpore dessa missão e traga um melhor conforto para essa classe trabalhadora, que é quem gera as riquezas, né, para esse Estado. A gente deu o mínimo assim, de subsistência para essas pessoas, o direito à moradia, para que eu não tenha mais pessoas em situação de rua. Enfim, para fechar, eu acho que tem um documentário, se eu não me engano, um filme que vai falar muito bem sobre essa situação, que é a respeito daquele sequestro de um ônibus, 174. Ele vai traduzir exatamente isso aqui que a gente está discutindo, a ausência ao longo de todo o período da vida daquele rapaz ali, que se traduz naquele resultado drástico, né? Onde teve a morte dele, da refém que foi assassinada ali, mas pela polícia, né? Naquele momento, foi bem complexo, né? Então, ele retrata muito bem tudo isso que a gente discutiu, e ali também tem uma resposta para dizer não à redução da maioridade penal, e eu tenho muito orgulho de estar nessa posição, assim, enquanto conselheiro tutelar, e fazer essa defesa e deixar claro o meu posicionamento em relação a isso. Doutor Ravan, ainda nessa linha da redução da maioridade penal. Eu trabalho, eu sou operador do direito. A gente sabe que esse debate se é cláusula pétrea ou não, né? Artigo 60 ali diz o que é pétrea ou não, mas é como o Gustavo falou, tem uma situação política, uma situação jurídica e também fatídica. Se um dia um adolescente matar um filho de quem tem poder de decisão nesse país, eles vão mudar. Enquanto está matando o meu filho, o seu filho, o filho da maioria das pessoas, não. Só que esse tipo de mudança legislativa por fato social puramente, isso é perigoso, porque nós temos que pensar, um exemplo, vou dar um exemplo gigante. Brasília, nós temos hoje aí menos de 700 adolescentes internados no sistema, né? Eu vou colocar a Ceilândia, a gente tem 500 mil de pessoas, 30% é criança e adolescente, 150 mil. Então, o número é muito pequeno. A gente tem que parar de dar atenção para o filho bagunceiro e cuidar do nota 10. É como a escola pública, ela sempre dá atenção para o fundão. E os gênios estão todos ali na frente, chamado de nerd. E o nerd depois coordena o país, cheio de trauma. Porque a gente fica tirando o olhar, a gente ao invés de olhar para onde dá sucesso, para o que funcionou, a gente fica pensando só o que deu errado, o que não funcionou. Quantos jovens hoje, por exemplo, dirigem famílias? Quantos jovens hoje estão nos programas Jovem Aprendiz e somando dentro da sua? Quantos jovens hoje estão concluindo o nível médio, passando no vestibular? É isso que a gente tem que conversar, né? Quantos jovens imaginam, vou dar um exemplo, que a educação sozinha, né, aquele pensador Karnal, ele diz o seguinte: a educação sozinha não vai mudar o mundo. A segurança sozinha, muito menos. Se eu somar a segurança adequada com a educação, a gente vai levar o país para um desenvolvimento pessoal gigante, como teve a Alemanha, o Japão e tantos outros países no mundo. Eu falo que a educação pode transformar com a presença da família e do mínimo. Eu volto a falar de Ceilândia porque eu estou aqui, né, sou de lá, eu cresci na periferia, consegui hoje estar aqui no topo intelectual desse país por meio do estudo. Eu tenho 1,86 m, 105 kg, sou lutador. Se eu não tivesse tido isso, se eu tivesse investido tudo isso em mim, na violência, eu era mais um Lázaro, que ia separado por tiro, ou na cadeira de roda, ou na cadeia.
Então, de fato, é por óbvio que a gente precisa cuidar de gente. Né? A gente tem que parar com essa questão de pensar o Brasil para um lado, o Brasil para o outro. O Brasil tem que ser pensado para frente, cuidando de gente, né? Fazendo com que as pessoas se desenvolvam, tenham perspectiva de trabalho, de emprego, de paz social, de família. Então, para concluir a minha fala nesse sentido, eu penso que há uma necessidade de adequação do prazo da medida para esses casos mais graves, que a sociedade quer essa resposta. Eu acredito que devam mexer na lei aí, aumentando o prazo de internação para aqueles casos mais graves. Redução, não vejo, até porque o sistema prisional está falido. Reduzir é colocar mais gente no que está falido, então vai explodir. Porque pense, se eu colocar um jovem rapidamente no sistema prisional, eu vou criar um super bandido. Por que um super bandido? Alguém forte, jovem, treinado no crime por anos, vai cair num sistema que tem muita gente de mais idade, bandido. Ele vai usar a sua força, ele vai para a lei da selva. Ele vai usar toda a sua violência para comandar motins, rebeliões dentro do sistema prisional. Ou se você for olhar as ORCRIMs, as associações criminosas que estão mandando dentro dos sistemas prisionais do nosso país, quem tem o poder de guerra dentro delas são os jovens. Então, encarcerar o jovem é criar um super delinquente, ao enquanto nós, agentes do Estado, que estamos aí para prevenção, para até mesmo o combate à polícia, a gente está envelhecendo. Tá lá o policial lá com 50 anos lá na rua, tá o outro lá com 40, e aí? Aí essa guerra ela não vai dar certo, porque eu vou ter um Estado pesado, moroso, e um crime forte e vigente. Então, o que nós precisamos fazer é evitar que a pessoa se torne bandido. Com mais escola, com mais cultura, trazendo teatro para os locais. Um exemplo, eu volto a falar, periferia. Ceilândia tem 2 teatros públicos para uma cidade de 1 milhão de pessoas, colocados há 5 anos. Nós estamos falando da capital do país e o resto do país. Então, quem tem hoje condições financeiras de estar escondido em condomínios, com segurança privada, com condições, está vivendo uma bolha. Mas a maioria das pessoas estão fora dessa bolha. E quando ela explodir, vai explodir na conta de quem? Então, falar em reduzir a maioridade penal tem que ter cuidado com o que vem para o futuro. Bom, nós, para adequar aqui o nosso tempo, antes de entrarmos nas considerações finais, vou fazer mais uma rodada e claro, em cada rodada eu peço, né, se possível, em 3 minutos, arrematar, portanto, nessa próxima rodada, para que possamos ter o tempo suficiente para que possamos, então, de alguma forma, buscar as considerações finais, no caso aqui, doutora Selma. Quer dizer, quando falamos aqui da nossa realidade, é comum também de se ouvir, quando eu puder, eu vou levar minha família para o exterior, porque lá é mais fácil eu criar, portanto, aí os meus filhos, que ainda são pequenos. Lá a situação da criança e do adolescente é uma outra. Por que que o Brasil, de alguma forma, também não tem esse mesmo sistema? Enfim. Onde é que nós queremos e podemos chegar diante dessa nossa discussão quando focamos também algumas sociedades de países chamados de primeiro mundo, que é evidente também tem os seus problemas, mas de cá a gente olha achando que os problemas de lá são bem menores do que os problemas de cá, doutora Selma. Isso não, acho que é tudo bem, é legítimo, né, que uma família queira o melhor para os seus filhos, mas eu acho que é muito importante que primeiro conheça o sistema também do país, né? Eu acho que a gente não pode estar querendo utilizar modelos que foram construídos a partir de uma cultura, a partir de uma história lá daquele país. Talvez sirva, seja muito bom para determinado país. Eu digo isso porque muita gente, às vezes meus alunos em sala de aula, porque nos Estados Unidos acontece isso. Sim, talvez lá tenha algum sentido. Para nós temos que mergulhar na nossa história. Nós temos que mergulhar numa compreensão de que até hoje nós não conseguimos ainda resolver os problemas do Brasil surgido lá quando era Brasil colônia. Então, enquanto a gente não tiver essa coragem de ir lá, peraí, quais são os problemas que estão ainda atravessando aqui nos séculos e a gente não conseguiu resolver. E lembrando que o Brasil é um país escravagista. Isso, né? Então, quer dizer, é coisa assim que a gente não imagina, como, por exemplo, a questão do racismo. Né? A Promotoria da Infância recebe muita questões na escola, de bullying, isso e aquilo. Quer dizer, você não imagina assim, como é que uma criança já está sendo racista na escola. Certamente ele está vendo, ouviu do pai dele ou da mãe dele, ou seja lá de quem, da família, né? Para que ele tivesse aquele comportamento. Né? Então, acho que nós temos, para a gente resolver os problemas do nosso país, nós temos que compreender
O que aconteceu no nosso país desde o Brasil colônia, e isso é conhecimento, foi como os colegas colocaram. Enquanto a gente não tiver essa coragem de mergulhar nesses problemas desde o Brasil colônia, o que ficou para trás é coisa complexa? Muito complexa, mas nós temos que mexer. Nós temos que ter essa coragem para que a gente crie políticas públicas voltadas, direcionadas para os nossos problemas. Nós estamos, pelo menos o último dado que nós temos, é que nós temos mais de 20 milhões de pessoas numa situação de insegurança alimentar. Quer dizer, isso é um negócio muito sério. Essa questão vai bater lá na doutora, vai bater no Conselho Tutelar e vai chegar aqui. Vai chegar no socioeducativo. Então, por onde começar a resolver essa coisa? Tem que começar pela família. E é algo que eu ia colocar aqui que é muito importante, a priorização do contexto familiar nas políticas públicas. Doutora Arina, também, por favor, os 3 minutos. Ok. Isso que você falou que no exterior é melhor, né? Essa visão que as pessoas têm, é aquela história de que a grama do vizinho, né, tá sempre mais verdinha. Porque as pessoas olham para uma questão específica. Por exemplo, porque na Europa, nos Estados Unidos, as escolas públicas são boas. Um exemplo. Mas e o resto? E o contexto todo social, como a doutora Selma estava falando agora, né? É uma visão, mais uma vez, muito simplista. Então, eu acho que realmente a solução é olhar para dentro. Nós precisamos olhar para dentro e toda a nossa discussão aqui até agora, tudo que nós todos falamos, sempre volta no mesmo ponto. Política pública e educação. Política pública e educação. E aí eu repito, educação específica, né? Não necessariamente, é claro que educação formal, óbvio, isso é importantíssimo para todos. Mas política pública e educação específica para essa questão de como ser pai, como ser mãe, como ser um membro da sociedade que vai realmente contribuir para uma sociedade melhor, né? Isso aí é uma coisa que eu vejo que vai realmente trazer mudança, que vai trazer transformação e não vai ser da noite para o dia. Não é uma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã. É uma construção, na verdade é uma reconstrução de toda a nossa história até aqui, de toda a bagagem cultural que nós trazemos, buscando uma reformulação, uma readequação para que nós possamos, no futuro, ter melhores resultados. E, assim, implementação do que está na lei. Porque a lei em si, o ECA especificamente que nós estamos falando aqui, eu vejo que é uma lei, assim, perfeito, não. Né? A gente sempre pode melhorar as coisas, então a gente não pode dizer que é perfeito. Mas eu vejo que a lei realmente é muito completa. E que se nós conseguíssemos realizar tudo que está escrito nessa lei, seria um sonho. Doutor Gustavo Henrique, por favor. Eu acredito que as famílias que tenham possibilidade de mudar ao exterior para criar seus filhos é um recorte muito pequeno desse país, né? E talvez é só reviver o passado, né? Assim, que as famílias mandavam seus filhos para fora para estudar e aqui se proibiu o acesso ao estudo exatamente para manter essa condição. Eu, ainda que tivesse essa condição, acredito que hoje não tenho, não faria, né? Porque eu acredito no Brasil, eu acho que o Brasil é um país extremamente importante no cenário mundial. O Brasil é um país que está cada vez mais crescendo, que está indo mais para frente. A gente tem pessoas como a doutora Arina, a doutora Selma, o Walter Lima, a gente tem aqui um Ravan, que acredita nesse país também e que traz todas as suas forças nessa construção de forma conjunta, que estão diariamente, eu acho que o espaço que esse programa abre para a gente debater em relação a isso é uma forma, né, de dar espaço para que a gente também construa. Não era hábito se comemorar o dia do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje a gente está aqui debatendo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tá dando certo essa luta, sabe? E eu acredito que num futuro bem próximo, né, talvez 1 ou 2 gerações no máximo para frente, a gente tem um estatuto implementado de fato. Infelizmente leva tempo, assim, sabe? A construção ela não é da noite pro dia.
dia após dia, tijolinho após tijolinho, colocando ali degrau por degrau, e a gente vai conseguir sim chegar numa sociedade mais justa. O Brasil vai retomar aquela posição que tinha lá em 1500, quando acolheu uma galera que veio de longe, estava quase que morrendo ali, acolheu, cuidou, e depois aconteceu tudo que a gente sabe que aconteceu até aqui, né? A cultura escravagista, enfim. A gente caminha para um país mais justo, a gente caminha para um país melhor. O brasileiro voltou a acreditar no Brasil. Eu acredito que essa parcela que ainda pensa em levar os filhos para fora, para ter uma vida melhor, está cada vez mais diminuindo. Perfeito. Doutor Ravan, também, por favor. Vou ser breve, né? Todo mundo aí já contribuíram bastante aí, né? Então, assim, é como todo mundo colocou, né? O foco é política pública. E Rádio Justiça, e você, Walter, vem contribuindo, cumprindo seu papel, né? Cada um aqui dando o seu máximo para que a sociedade entenda. E uma situação que eu passo para cada ouvinte: a culpa é sua. A culpa é sua, saiba que você também é culpado, você que está ouvindo. O seu voto escolhe o gestor. E é o gestor que tira da lei. O país é um país extremamente legiferante. Hoje, se você passar num OAB, num concurso jurídico, tem que ler ali uns 10 mil artigos. Eu anotei esses dias. Lei é o que não falta, mas o que a gente precisa é gente que tire da lei e transforme em realidade. Que construa escola, que construa teatro, que faça a saúde andar, que cuide das vias, que melhore o trânsito para que ninguém perca 4 horas dentro de um ônibus. E aí sim, aí a gente vai avançar, porque quando a gente escolhe bem quem está na frente, a gente tem exemplos nesse país de gente que está na gestão pública e está fazendo a diferença, né, sem citar nomes. Então, cada cidadão que está ouvindo, você é responsável pelo país que você tem. Nós merecemos o gestor que a gente tem, porque a gente escolheu. E não tem dessa de ganhar A, ganhar B. Depois que ganhou, eu tenho que torcer pelo país, né? O país é muito maior. Muita gente fala assim, direita e esquerda, e dá nomes A, B. O país é muito maior do que nome, né? Muito maior do que uma doutrina. O país é um país feito de gente, e gente que tem que cuidar de gente, para que a gente tenha uma sociedade justa e igualitária, e que cumpra e não aconteça o que diz a DUDH. A DUDH diz o seguinte, que a gente tem que agir com paz e justiça para que, em última instância, o homem não seja compelido à rebelião contra o tirano. Então, aquele que se impõe contra o tirano, em qualquer que seja a sua função, tirano enquanto pai, tirano enquanto pastor, tirano enquanto líder, ele tem que mudar, ele tem que ser trocado. A gente precisa de gente que cuide de gente. Esse é o foco, cuidar de gente. Bom, 2 minutos agora, eu deixo aqui como sugestão, né? Caso queira mudar, não tem problema algum, viu, doutora Selma? Mas também provocativo. Qual o presente que o ECA poderia estar recebendo nos seus 33 anos de existência? Nossa, que pergunta, hein? Tá? Mas, bom, eu acho que o presente que ele poderia receber, eu acho que eu vou muito dentro da fala do Dr. Gustavo. Ele colocou uma coisa muito importante e eu senti muito isso ao longo da existência do Estatuto. Se nós tivermos durante a Assembleia Nacional Constituinte todo um movimento social para a chegada do Estatuto, que viesse uma outra lei para o nosso país, que esses 2 dispositivos constitucionais, que é fruto de emenda popular, fossem inseridos na nossa Constituição Federal, foram as 2 emendas populares na época da Assembleia Nacional Constituinte que obtiveram o maior número de assinaturas, né? E que todo esse movimento popular, que ele continuasse a acontecer. Então, quando o doutor Gustavo fala, né, especialmente quanto à questão da redução da maioridade, quando chega até o Congresso, o que é feito, né, doutor, é uma verdadeira ofensiva. Eu não sei de onde é que sai a nossa organização. Se perguntar assim, mas quem está organizando o quê? Nada. Olha, sai Conselho Tutelar, os CDCAs, sai CONANDA, sai Ministério Público, Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados, né? Todos se juntam numa força só, o protagonismo dos adolescentes, né? Numa força só, e a gente bate. O que precisa aí? O que tem audiência pública? Tô dentro. Então chega aquele batalhão nos parlamentares, chega aquele batalhão levando a mensagem do nosso movimento.
É um movimento que não está organizado, mas é um movimento comprometido com um ideal maior. A gente tem um compromisso de estar buscando, trabalhando por uma civilização melhor. Então, é esse compromisso que nos move. Portanto, esse é o presente que eu entrego ao Estatuto, o compromisso da nossa ofensiva. Doutora Arina, o presente. Então, na verdade, eu vejo que o próprio Estatuto ECA, ele já foi um grande presente para toda a sociedade. Eu fui criança e fui adolescente na época em que ainda não tinha o ECA. E a mudança que ocorreu, embora sejam só 33 anos, as mudanças que ocorreram de lá para cá foram gigantes, né? Em todos os sentidos. Por exemplo, a questão da censura. Eu, com 16 anos, 14 anos, eu ia para festas. Eu entrava em boates à noite, em festas. Não tinha isso do menor ser proibido de entrar. A conscientização que está ocorrendo na sociedade em relação à criança e o adolescente como um ser de direitos, como um ser que merece ser respeitado. E daí nós temos diversas coisas que saem, diversas vertentes, como, por exemplo, o cuidado hoje da sociedade, das escolas com bullying, né? Que isso era uma coisa que não se falava e que as pessoas cresciam com muitos problemas que levavam para a vida em função de bullying, de outras coisas que eram menosprezados pela família, pela sociedade, como uma besteira, como uma coisa que não tinha importância. Então, assim, os avanços foram muitos. E eu acho que o maior presente que nós podemos dar para o ECA hoje, como uma retribuição, é realmente trabalhar incansavelmente para a implementação de tudo que nele está escrito, para que tudo se torne realidade. Então, seguirmos realmente nessa construção. Eu acho que esse é o presente. A vez do senhor agora, doutor Gustavo. Eu daria um cartão de feliz aniversário com diversos agradecimentos. Dentre eles, eu colocaria a certidão de nascimento com o nome de ambos os genitores, que eu acho que é uma conquista do Estatuto da Criança e do Adolescente. O registro, né, dessas pessoas aqui nesse país, que até um pouquinho de tempo atrás a gente não registrava. Eu traria ali também, dizendo para ele, agradecendo sobre a vacinação obrigatória da criança e do adolescente, né? Eu traria ali também para o Estatuto da Criança e do Adolescente o agradecimento pela criação do Conselho Tutelar, que é um órgão municipalizado que está em todos os rincões desse país e que, se for valorizado, tem a possibilidade, a gente está caminhando para isso, tem a possibilidade de ser um dos maiores fiscalizadores da efetividade da política pública em cada buraquinho desse país, né? Eu agradeceria a ele também pela possibilidade e pelo que a gente tem visto das crianças e os adolescentes serem de fato reconhecidos como sujeitos de direitos, as pessoas se compreenderem e entenderem o significado da doutrina da proteção integral, e eu chamaria a atenção dele em um só ponto, que a gente precisa de mais efetividade no orçamento. Prioridade absoluta não é só para o atendimento, mas também no orçamento. Sem dinheiro no orçamento, eu não tenho política pública para criança e adolescente. Doutor Ravan? Só um parabéns, né, pelos 33 anos, e o presente que eu, Ravan, né, posso dar para o ECA é garantir que você é um promotor da efetividade do que ele diz. Tirar do papel e transformar em realidade, né, por meio das minhas ações. E hoje, por exemplo, eu tenho mais de 700 alunos só do Estatuto da Criança e do Adolescente. São pessoas que não entendiam nada hoje defendem e sabem que ele pode ser uma ferramenta essencial para o futuro da nação. Todos dizem que a criança e o adolescente é o futuro. Então, a ferramenta do futuro de uma nação melhor hoje é efetivar as disposições do ECA. Esse é o meu parabéns. Bom, como temos ainda 4 minutos, doutora Selma, quer dizer, é evidente que hoje nós trouxemos este assunto relacionado ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao longo dos anos ou do ano, nós também fazemos essa abordagem. E já deixamos aqui o convite aos senhores e às senhoras para um próximo encontro que seja breve, para que possamos criar aqui dentro da estrutura do nosso programa, e com certeza a nossa direção há de concordar, para que possamos então estarmos debatendo sempre, porque o que aqui foi dito
E claro, os senhores e senhoras também muito educados, mas a gente sente também que o papel da mídia em geral, que leva, portanto, a informação através de debates e outras questões maiores, faz com que aquela outra parte que ainda não entendeu perfeitamente o papel do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é para tomar a criança de ninguém, muito pelo contrário, é simplesmente fazer com que as nossas crianças possam crescer saudáveis, com saúde, com justiça e com todas as oportunidades. E que tema a gente poderia abordar no próximo encontro, doutora Selma? Já deixa para nós, já pautado. Já deixa, né? Porque... outra pergunta difícil, sempre começa a pergunta, né? Olha só, né? Eu acho assim, que uma coisa foi muito tocada aqui, que tudo começa... A criança não vem do nada, ela tem um pai, ela tem uma mãe. E eu acho que a gente... Assim, um tema, né, que eu sempre tenho batido, é sobre essa questão da priorização do poder, priorização da família e o bom exercício do poder familiar. O bom exercício e o mau exercício do poder familiar e aonde é que pode chegar. Porque a gente pode, de repente, passar até trazer alguns casos como Lei Henri Borel. Foi o que aconteceu nesse caso. E cada um poderia estar fazendo uma reflexão dentro da sua... O que foi que aconteceu ali? Né? O que afrontou? O que foi de errado? Por que veio? Por que o estatuto não seria suficiente? Ou será que seria suficiente? O que veio de novo nessa lei? Será que o que veio de novo vai diminuir a violência no ambiente familiar? Já que acontece ali em quatro paredes, né? A questão da violência e a sua reiteração. Acho que é um bom tema. Doutor Ravan, o senhor concorda com o tema ou proporia um outro? Não, também. Eu penso que um tema a ser trazido, né, são os dados, né, mostrar os dados positivos que esse estatuto ele trouxe, né, hoje, ao meu ver, em tudo que o ECA tem, o único que ainda cabe um pequeno debate é, de fato, sobre 3 anos para quem latrocida, quem matou. Fora isso, não tem o que falar daquele estatuto, porque é uma lei, assim, ela não é à toa que tem a fama de ser uma das melhores legislações da infância do mundo, né? Ela é conhecida por isso. Então, basicamente, um tema a ser debatido é dados. Trazermos dados para mostrar para a população que funciona, que é importante quebrar a desinformação. Doutora Arina. Eu concordo com a doutora Selma. Eu acho que esse tema é muito relevante da forma que ela colocou, principalmente que eu atuo na área de família, né? Então, eu vejo muito isso, a importância da família, a importância da harmonia familiar para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Então, eu acredito que seria um tema muito importante de ser debatido. Doutor Gustavo. Eu concordo com todos os temas que foram colocados aqui. Como é algo largo, né, que a gente pode falar de diversas formas, enfim... eu queria, como presidente da Associação de Conselheiros e também como representante do DF no Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros, queria fazer um convite à sociedade, né, brasileira a participar do processo de escolha que a gente vai ter para os conselhos tutelares em todo o território nacional no dia 1º de outubro deste ano. Então, se familiarizar com essa ferramenta, entender esse órgão e participar efetivamente das eleições que vão ocorrer no dia 1º. Então, eu sugiro esse tema para a gente dar mais visibilidade para ele num próximo momento. Então, Conselho tutelar. Interessante. Doutor Gustavo, foi muito bom ter aqui no programa. Muito obrigado ao senhor. Doutora Arina, da mesma forma, um prazer também receber a senhora aqui nos estúdios. Muito obrigado. Obrigada. Doutor Ravan, mais uma vez, muito obrigado ao senhor pela gentileza. Eu que agradeço. Doutora Selma, uma honra também tê-la aqui no nosso Justiça na Tarde. Agradeço muitíssimo. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do Justiça na Tarde Debate, que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima. A produção foi de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Bárbara Michelini. A todos, um excelente fim de semana e, claro, até o nosso próximo encontro. Boa tarde.